Cada vez mais pessoas têm me perguntado, poxa, mas como é que eu faço para começar na disciplina positiva? Eu não sei, eu tô vendo aqui um monte de texto, um monte de gente falando um monte de coisa, e como é que eu faço? A primeira coisa que eu posso fazer, a gente vai falar sobre isso hoje. E a gente vai falar de uma forma bem básica, como é que você pode começar a implementar essa prática. Então, assim, a primeira dica que eu dou logo de cara para você é que, assim, disciplina positiva não é aquela coisa que a gente acha que não, vai resolver todos os problemas e é mágico e tudo mais, não. É muito mais uma maneira da gente entender como é que a gente reage frente aos desafios que os nossos filhos apresentam pra gente e tipo um alinhamento de expectativa sobre o que a gente deveria estar esperando com base no que os nossos filhos podem oferecer pra gente naquela idade específica da vida deles, tá legal? Mas vamos lá, vamos falar mais sobre isso, só que só depois do recadinho do paizinho. Olha isso aqui, olha que coisa linda, ó. Você já instalou meu aplicativo? Ó, tem os meus vídeos estão aqui, os textos estão aqui, o podcast, todos os podcasts estão aqui, tem áudio exclusivo que só sai aqui no aplicativo. Então assim, tá tudo aqui bonitinho num lugar só, fácil, acessível para você olhar a hora que você quiser, consumir esse conteúdo. E assim, tem cada vez mais pessoas dando os feedbacks lindos de que como o aplicativo está sendo legal, está sendo útil para as pessoas. Então vai lá, instala, tem para Android, tem para iOS. E eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Bom, então vamos lá, olha só. Como eu já tinha dito, disciplina positiva, pra gente começar a falar sobre ela, a gente tem que quebrar alguns mitos, né? Então, rapidamente aqui, falar pra vocês que um dos grandes mitos que a gente tem na disciplina positiva é essa coisa de que todo mundo acha que é sobre permissividade, né? E não é. Por quê? Porque dentro da disciplina positiva, a gente pode e deve aplicar os limites. E os limites são importantes pra gente que está querendo educar os nossos filhos, porque a gente quer dar esse contorno. A gente sabe que as crianças elas precisam desses limites, desses contornos que a gente dá na vida deles para que eles se organizem e se estruturem melhor, se sintam mais seguros dentro do mundo e dentro da relação que a gente está construindo com eles, tá? E assim, pô, como é que eu posso botar limites então dentro da disciplina positiva? É muito simples, é basicamente da mesma forma como você faria se você não estivesse pensando em disciplina positiva. A diferença é como você vai lidar com a reação do seu filho perante aquele limite, né? Então vamos lá. Vamos pensar um exemplo bem clássico aqui, tipo a criança que quer ver TV antes de dormir. E aí, se dentro dessa casa existe uma regra de que não pode assistir TV né, antes de dormir, porque aquilo vai atrapalhar o sono, enfim. Não é assunto desse vídeo, mas se essa é a regra, aí a criança fala assim, poxa pai, posso ver um pouquinho de desenho aqui, só umzinho? Ela fala assim, filho, você sabe, né? Qual é a nossa regra? A nossa regra é que não tem TV, né? Não tem TV em casa de noite, né? E é isso. É a mesma maneira como você falaria. Talvez você está falando de uma forma um pouco mais amigável, né? Mais simpática com o seu filho. Você, filho, olha, eu sei que você queria, mas a nossa regra é que a gente não vê TV em casa de noite, tá legal? E é assim que a gente bota limite na disciplina positiva. É diferente? Não é muito diferente. Mas a grande sacada que acontece é o quê? Porque às vezes o seu filho, assim, tem vezes que os nossos filhos eles vão acatar isso de uma forma razoável. Então, tá bom. Então, você lê uma história pra mim? Beleza, essa criança já tem esse nível aí de entendimento maravilhoso. Você dá as mãos pros céus e agradece. Mas a maioria das vezes aquela criança vai gritar, vai espernear, ou vai falar um monte de besteira, ou vai começar a chorar e vai se debater, ou vai xingar você. E é nessa hora que entra a disciplina positiva, entende? Porque é nessa hora que a gente se depara com um desafio para implementar um limite que a gente tem que lembrar do que a gente pode fazer em termos de recursos e ferramentas na disciplina positiva. Então, o que a gente pode fazer nessas horas? A gente não leva para o lado pessoal. Ou seja, se a criança está, né, sei lá, querendo bater em você, está querendo xingar, está xingando você, não leve isso para o lado pessoal. Lembre-se que essa é apenas uma reação de uma criança que não consegue lidar de outra forma mais aceitável perante uma frustração. É aí que a disciplina positiva entra, é nessa mudança de olhar que a gente tem que começar a praticar todos os dias. Então, o primeiro passo é justamente esse, entender que a criança que faz uma birra, quando a gente dá um não para ela, é uma criança que está expressando ali um sentimento negativo, um sentimento que ela não está conseguindo processar de uma forma aceitável para a gente, né? Para ela é a única forma que ela consegue. Então, se ela vai chorar, se ela vai se debater porque ela não está conseguindo ver o desenho naquela hora, a gente pode se disponibilizar emocionalmente para ser aquele regulador emocional para os nossos filhos, porque eles precisam da nossa ajuda para se regular emocionalmente. Então, como é que a gente vai fazer?
Caramba, filho, poxa vida, a gente pode falar dessa forma. Caramba, filho, poxa vida, você tá muito bravo, hein? Você tá tão bravo que você falou que você não quer que eu seja mais o seu pai. Cara, mas eu tô vendo que você tá muito bravo, porque você queria mesmo ver TV, né, filho? Poxa, eu posso fazer alguma coisa pra te ajudar? Será que eu posso te dar um abraço? Você quer um colo do papai? Quer um carinho? Que tal se a gente ler uma história? Uma história dá pra gente fazer agora, nesse horário. Entende? Essa é a forma que a gente pode começar a trabalhar no dia a dia para implementar a disciplina positiva na nossa casa. E acho que é um primeiro movimento que a gente pode fazer que ajuda a gente a entender quais são as diferenças de resposta que os nossos filhos vão ter. E assim, eu te garanto, se você começar a reconhecer o sentimento do seu filho, começar a falar, nomear, ajudar o seu filho a nomear aquilo que ele está sentindo, oferecer alternativas de acolhimento, seja com um colo, com um abraço, com um beijo, com um cafuné ou com uma leitura de um outro livro. Todas essas coisas vão te ajudar muito e você vai perceber como que isso faz diferença na hora que você está se relacionando com o seu filho. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, entender que a gente pode reagir de uma forma diferente ao que eles apresentam pra gente perante o limite. E que isso não significa que a gente tenha que abrir mão de um limite, porque a criança está tendo, né, uma crise de choro. Isso seria permissividade. Ou que a gente tem que punir, fazer aquela criança se sentir mal, por ela já estar se sentindo mal por causa daquela negativa que ela levou. Entende? Isso já seria autoritarismo. Então, quando a gente tenta trilhar esse caminho do meio, a gente começa a perceber que tá tudo bem se a gente falar sobre sentimentos com os nossos filhos. Então é isso, se você quiser uma primeira coisa para você fazer com seu filho, comece a falar sobre sentimentos. Comece também a praticar combinados, ou seja, se você vai sair e você, poxa, olha, você vai numa padaria, você já sabe que na padaria sempre dá treta porque o seu filho vai querer, sei lá, comer um pão doce, e ele não pode comer pão doce, você já pode fazer um combinado antes de sair de casa até. Fala assim, filho, olha só, vamos na padaria? Ah, vamos! Então vamos fazer o seguinte, na padaria, hoje a gente não vai comer pão doce, tá legal? Pode fazer esse combinado? A gente pode até, sei lá, comer um bolinho de fubá, sei lá, mas o pão doce não vai dar. Pode ser? Vamos fazer esse combinado? Combina com o papai? Combina com a mamãe? Aperta a mão, sela aquele combinado ou cria algum gesto especial, porque as crianças adoram gestos especiais porque fazem com que elas se sintam especiais, né? Então cria um gesto especial e sele esse combinado entre você e seu filho. E quando você estiver chegando na padaria, relembre desse combinado. Filho, olha, lembra do nosso combinado, não sei o quê? Nada de pão doce hoje, né? A gente pode até comer bolo, lembra? Legal? Aperta a mão, beleza, vai lá. E eu te garanto também que, assim, o nível de estresse, de treta que você vai ter com seu filho por causa desse combinado prévio vai reduzir bastante. Então, assim, eu queria deixar essas duas dicas iniciais para você que está querendo implementar isso. E, principalmente, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Você fala assim, não, mas eu preciso de mais alguma coisa. Eu queria que você falasse sobre assunto XYZ. Deixa aqui nos comentários que a gente faz uma complementação também no futuro aí, se você quiser. Se você achar interessante, mais vídeos sobre como iniciar esse processo de implementar a disciplina positiva na sua casa, tá bom?